Tudo bem? Estamos iniciando o nosso curso Cinema e Educação com o módulo 1, Enquadramento Cinematográfico, o qual é composto por 3 elementos principais: planos, ângulos e movimentos de câmera. Aqui na aula 1 iremos entender os planos cinematográficos, os quais são compostos a partir da distância entre a câmera e o objeto filmado, sendo que geralmente o objeto filmado é o ser humano. Cada plano cinematográfico, além da sua nomenclatura, ele possui também uma função narrativa. Acompanhe aqui comigo nas imagens para você entender primeiro a nomenclatura e depois a função narrativa de cada um deles. Vamos lá? O grande plano geral, GPG, ele abrange uma vasta e distante porção do espaço. A filmagem, então, desse enquadramento geralmente é aérea, podendo ser feita com drones ou helicópteros. Plano geral, PG. Ele abrange uma grande área, como, por exemplo, uma paisagem ou uma fachada. Plano conjunto, PC. Um pouco mais próximo, pode mostrar um grupo de personagens já reconhecíveis e o ambiente que eles se encontram, como vocês podem ver aqui. Plano inteiro, PI. Enquadra os personagens por inteiro, deixando pequenas margens acima e abaixo do corpo. Plano americano, PA. É um pouco mais próximo, corta os personagens na altura dos joelhos ou das coxas, e também um pouco acima da cabeça. O plano médio, PM, enquadra o personagem a partir da cintura até a altura da cabeça, médio de meio, ou seja, a metade do corpo do personagem. Primeiro plano, PP. Ele enquadra o busto dos personagens, ou seja, um pouco abaixo dos ombros até a altura da cabeça. Primeiríssimo plano, PPP ou close-up, enquadra apenas o rosto do personagem. E por último, o plano detalhe, ou PD, que enquadra e destaca partes do corpo, por exemplo, somente as mãos ou ainda objetos pequenos, como um livro, um copo ou uma caneta. Então, com isso, vocês conseguiram visualizar aqui os principais planos cinematográficos e o que eles enquadram utilizando como referência o ser humano. A função narrativa dos enquadramentos será diferente para cada plano. No grande plano geral, GPG, ele enquadra uma grande área de ação, mostrado nas primeiras cenas do filme ou quando há mudança de ambiente para que o espectador tenha ciência do local onde se desenvolve a história. Já o plano geral, PG, sua principal função é indicar o local ou o cenário onde ocorre a ação, por exemplo, a fachada do ambiente onde se desenvolverá a cena. Como o GPG, esse plano pode se repetir ao longo do filme para indicar a mudança de ambiente do núcleo narrativo. Plano conjunto, PC. Neste plano já é possível identificar os personagens e suas movimentações em cena. Entre outras funções, ele serve também para apresentar ao espectador o núcleo dramatúrgico principal, ou seja, o protagonista e os personagens mais próximos a ele. Plano inteiro. Ele apresenta ações do personagem e destaca a importância deste. O plano inteiro é aplicado também para indicar ações importantes para a trama, ou ainda apresentar as características do personagem reveladas a partir do figurino ou até da sua interpretação. Plano americano, PA. Ele revela expressões, mas não enfoca um tema. Ele também serve para mostrar ações do personagem. Plano médio, PM. Ele possui uma função descritiva, então na utilização do PM, a maior parte do fundo é praticamente eliminada, tendo destaque para a figura humana como centro de atenção para o espectador. Então aqui o destaque é a ação desse personagem. Primeiro plano, PP. Ele é muito utilizado durante os diálogos, diferente do PM, que predomina a ação. O que importa aqui então são as falas, ou seja, o diálogo. Primeiríssimo plano, PPP, ou close-up, utilizado principalmente para ressaltar a expressão do personagem. Então, na maioria dos PPP, não existe diálogo. O foco central é o sentimento do personagem, revelado através da expressão facial. E plano detalhe, PD, demonstra objetos importantes à narrativa, por exemplo, a escrita de uma carta que terá uma importância grande para o desenvolvimento da história, ou seja, para o desenrolar do clímax ou desenlace. O próximo vídeo exemplifica, através de trechos de filmes, os planos aqui descritos. Então é importante que você assista 2 ou 3 vezes para que você consiga se apropriar bem desses elementos.
Daí sim, estará mais preparado para a aula seguinte, onde nós iremos abordar os ângulos. Até lá, então!